Oi pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre a resenha de um livro que eu li há um certo tempo, mas agora decidi compartilhar com vocês. Esse livro se chama O Sofrimento Nunca é em Vão, da escritora e missionária norte-americana Elisabeth Elliot. E esse livro vai falar sobre o sofrimento na perspectiva, na cosmovisão cristã. E nesse livro ela traz algumas divisões, em alguns capítulos, sobre o tema do sofrimento. O primeiro capítulo vai falar sobre a terrível verdade do sofrimento. O capítulo 2 vai falar sobre a mensagem que o sofrimento nos traz. O capítulo 3 irá falar sobre a aceitação, sobre compreender e enfrentar o sofrimento, as adversidades da vida. O capítulo 4 irá falar sobre gratidão, sobre o fato de mesmo na adversidade, na dificuldade, nós cristãos temos um coração grato diante de Deus. O capítulo 5 vai falar sobre o fato de os cristãos apresentarem o seu corpo, a sua vida, como oferta, como sacrifício vivo para Deus. E o capítulo 6 irá falar sobre transfiguração, sobre o fato de Jesus ser o grande tapeceiro, aquele que projeta a nossa vida e conduz a nossa vida no rumo certo da história. E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos que me tocaram bastante nesse livro. Por exemplo, no capítulo 2, nós temos aqui uma citação direta que a Elisabeth Elliot faz do C.S. Lewis, que foi um grande apologista, um grande defensor da fé cristã, um grande escritor cristão. E ela faz a citação do livro O Problema do Sofrimento, ou The Problem of Pain, que foi escrito por C.S. Lewis. E a citação é a seguinte: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Então aqui ela está falando que quando o mundo passa por momentos de adversidade, de tormenta, de tribulação, Deus está despertando esse mundo. Deus está querendo que esse mundo se volte para Ele. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que para que as pessoas alcancem a misericórdia de Deus e o perdão dos pecados, é preciso que elas se arrependam, que elas confessem o seu pecado diante de Deus e que elas compreendam que é preciso orar e clamar para que Deus intervenha na situação difícil. E aí, outro trecho que eu quero compartilhar com vocês se encontra na página 91, certo? No capítulo que fala sobre a gratidão. E aqui ela diz assim, aquele que mantém todas as galáxias orbitando, aquele que é o que sustenta a minha vida em suas mãos. As mãos que foram perfuradas na cruz são as mesmas mãos que sustentam os 7 estrelas. As mãos que foram impostas sobre o apóstolo João quando ele estava ali na ilha de Patmos. E a sua voz era como o som de muitas águas. E ele disse: não temas, eu sou e eu tenho as chaves. Então aqui ela está falando que Deus sustenta a nossa vida e Ele sustenta o universo. E o Deus que sustenta o universo é o Deus que também governa a nossa história e que governa as situações difíceis e atribulantes da nossa vida, certo? Outro trecho que eu quero compartilhar com vocês está na página 61, no capítulo que fala sobre aceitação e compreensão do sofrimento. Aqui ela vai dizer assim: a faculdade pela qual Deus é compreendido é a faculdade da fé. E a minha fé me capacita a dizer: sim, Senhor, eu não entendo o que estás fazendo. Mas Deus, tu estás no comando. Eu conheço aquele que está no comando do universo. E onde ele tem o mundo inteiro? Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. E em suas mãos eu estou. Então aqui mais uma vez ela reitera que Deus está no controle da nossa vida e que o sofrimento que nós passamos é necessário. Nesse livro ela vai falar que a nossa caminhada cristã
ela é dividida em sacrifício, sofrimento e glória. E que Deus, por meio do sofrimento, nos mostra a sua glória, nos mostra a sua verdade. E é interessante, pessoal, destacar que durante uma prova, o professor sempre está em silêncio. E Deus prova a nossa fé por meio das dificuldades. E você pode perguntar assim, mas a situação está difícil, está tão caótica, por que Deus não intervém? Porque como eu falei aqui no começo do vídeo, Deus muitas vezes exige que as pessoas se arrependam e confessem os seus pecados e orem e clamem para que Deus possa intervir em sua história, em sua vida, em seu sofrimento. E é interessante que Elizabeth Elliot passou por grandes tribulações. Por exemplo, ela foi missionária no Equador, no leste do Equador, nas tribos indígenas dos Auca ou dos Waorani. E ela pregava para os povos que eram selvagens, povos indígenas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, pessoas que nunca tiveram contato com a civilização. E ela, juntamente com seu marido, Jim Elliot, foram para lá evangelizar aqueles povos. E aí, um certo dia, quando eles foram adentrar mais para longe da mata, eles encontraram alguns índios e lá eles iriam evangelizar esses índios. Só que aconteceu que o Jim Elliot e mais 4 missionários foram assassinados pelos próprios índios. E aí ela conta que naquela situação ela tinha 2 opções, ficar desesperada ou simplesmente confiar em Deus. E ela decidiu permanecer naquele lugar, decidiu ficar ali e continuar o trabalho missionário, mesmo diante daquela situação e mesmo tendo uma filha recém-nascida. Então ela fala sobre isso de forma bem interessante, de forma bem peculiar, porque ela vai tratar que Deus não a abandonou e que Deus ensinou a vida dela por meio do sofrimento a confiar cada vez mais na sua bondade, justiça, amabilidade e intervenção, Porque como eu falei aqui no vídeo anterior, o nosso Deus é o Deus que intervém na história, o Deus que governa a história. E aí, pessoal, outro trecho do livro que eu quero compartilhar com vocês se encontra na página 117, no capítulo da Transfiguração. E ela fala assim, trago a Deus as minhas tristezas e Ele me dá a sua alegria. Trago-lhe minhas perdas e Ele me dá o seu ganho. Trago-lhe os meus pecados e Ele me dá a sua justiça. Trago-lhe minhas mortes e Ele me dá a sua vida. Mas a única razão pela qual Ele pode me dar a sua vida é porque Ele um dia me deu a sua morte. Então é interessante que ela fala que Cristo já venceu na cruz por nós. Ele venceu a morte por nós, venceu o pecado por nós. E nós devemos oferecer a nossa vida como gratidão, como oferta, como sacrifício vivo para Deus. E entender que muitas vezes, como ela fala aqui no livro, o sofrimento é algo que nós passamos e que nós não queremos passar, obviamente. Ou muitas vezes desejamos algo que não temos. E ela tem uma frase bem emblemática que diz assim: olha, Deus sempre supre as nossas necessidades. O que nós não temos agora, não precisamos agora. Então que nós possamos confiar em Deus e entender que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. O próprio Jesus, em João 16:33, nos orienta, nos exorta que no mundo teríamos aflições, mas que Ele já venceu o mundo por nós, e que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele é o vencedor e aquele que vence por nós as nossas batalhas. E também podemos reiterar aqui Lucas 9, do 23 ao 26, que diz assim: que aquele que quiser seguir a Cristo deve tomar a sua cruz, deve negar-se a si mesmo e seguir-se a Cristo, certo? E é interessante destacar que Jesus fala que aquele que quiser achar a sua vida acabará perdendo-a, e aquele que perder a sua vida acabará achando-a, ou seja, aquele que depositar a sua vida aos pés de Cristo achará a vida eterna. Mas aquele que buscar caminhos paralelos acabará se dando mal e acabará na condenação eterna. Então, pessoal, o sofrimento nunca é em vão. E a caminhada cristã, lembre-se, é dividida em sacrifício, sofrimento e glória. E a nossa vida sempre deve ser vivida para a glória do Criador, para a glória de Deus.
E é isso, gente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, divulgue, tá certo? E me ajude aqui no canal Cristo em Evidência. Até a próxima, e se Deus quiser. Tchau, tchau!